Solange, Shalom, Esther, graça e paz, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Pessoal, Jezabel, esse nome, né? O nome dela, Shalom Israel, graça e paz, o nome dela significa Baal é marido de, ou seja, é como se Jezabel ela fosse casada com Baal. Esse nome também pode significar Baal exalta. Ou também, um outro significado aqui seria aquela que não é casta, ou seja, aquela que não é pura. Mas esse nome, aquela que não é pura, pode também trazer uma ideia, aquela que não pode se casar, aquela que não pode desfrutar de uma aliança. É como se houvesse uma contaminação em Jezabel. É como se houvesse uma contaminação nela de tal forma, ou seja, ela não é casta, ela não é pura. Há uma contaminação tão profunda que ela fica impedida, ela não consegue desfrutar dos benefícios de uma aliança verdadeira, dos benefícios de um compromisso saudável. Então, até mesmo o casamento dela com Acabe acaba não sendo uma aliança aonde ela é coberta, aonde ela é protegida, aonde ela é cuidada. Na verdade, quando ela entra em uma aliança, já é uma aliança comprometida. Quando ela faz aliança com alguém, já é uma aliança aonde ela estará manipulando. Ela estará tentando, através dessa aliança, manipular, dominar e ter influência. Ou seja, ela faz aliança para aumentar a influência maligna que ela almeja. Então você pode ver, por exemplo, irmãos, que ela se casou com Acabe. Ela, irmãos, alguém sabe de qual país Jezabel era? Se você souber, escreve nos chats. De qual país Jezabel era? De qual país que ela veio? Alguém sabe? A paz, Maria Helena. Isso, a Gisele escreveu ali da Fenícia, né? Certo. Eu iria responder Sidom, mas eu acho que está certo Fenícia, né? Sidom está ligado a questão da Fenícia, né? Realmente. Se eu não estou errado. Mas o local que a Bíblia cita é Sidom. Isso, Sidom da Fenícia. Tá certo, então. Olha só, Jezabel, irmãos, ela era a filha de Etibaal, que era o rei de Sidom. Ela era a princesa. Ela era uma princesa desse país, ou seja, ela era uma pessoa muito importante. E de repente, ela faz essa aliança com o rei de Israel,
Acabe. Por quê? Porque era uma aliança política, era uma aliança estratégica. E por meio dessa aliança, Jezabel iria então a implementar em Israel a cultura de Sidom, né, a cultura dos fenícios. Agora, vamos entender então isso um pouco mais profundamente. Olha só, porque algumas pessoas usam esse termo, né? E não está errado. Espírito de Jezabel. Agora, o que é o espírito de Jezabel? Até aqui quero deixar minha gratidão a Deus por dois autores que eu recebi deles, aprendi deles a respeito desse assunto. Um deles é o Joe Paul Jackson, que escreveu o livro Desmascarando o Espírito de Jezabel. E outro autor, o Davi Rebolo, que escreveu Tronos sobre Tronos, tá? Que são livros muito bons, que está conectado a esse assunto, né? Agora, olha só. Nós precisamos entender o seguinte, que essa mulher, Jezabel, ela era desse país, de Sidom. E ela, então, cultuava os deuses de Sidom. Quais eram esses deuses? Os deuses de Sidom principalmente eram Baal, o falso deus Baal, e Astarte. Se alguém puder escrever para mim ali, nos comentários, Astarte, esse nome, Astarte. Porque o ponto aqui é o seguinte, o que eu quero trazer. Jezabel é o nome desta personagem. Jezabel é o nome desta mulher que está registrada nas Escrituras. Porém, a força demoníaca que estava por trás dela, se nós queremos entender isso melhor, porque ela estava sendo manipulada, né, por forças demoníacas, a força demoníaca que estava por detrás desta personagem tem a ver com o trono de Astarte. Ou, como a Gisele escreveu, não está errado, Astarote. Interessante que, na verdade, até Astarote seria a mãe de Astarte. Mas estão conectadas essas coisas, né? Então, quando falamos sobre a batalha contra Jezabel, nós estamos falando de uma batalha contra o trono de Astarte. Um detalhe aqui, irmãos, ó, o trono de Astarte é diferente do trono de Lilith. Muitos confundem Jezabel com Lilith. Mas são dominadores diferentes, tá? Então, o trono de Astarte é uma coisa. É aqui que está ligado a questão de Jezabel, ligado ao trono de Astarte, tá? E o trono de Lilith é uma outra coisa. Qualquer dia eu quero gravar uma live, né? Isso mais pra frente a respeito de Lilith. Mas veja bem, nós podemos dizer basicamente que Lilith tem a ver com a loucura. Lilith tem a ver com loucura, tem a ver com a destruição genética do ser humano. Lilith está por trás
dos movimentos de feminismo violento, né? Sabe esses movimentos pró-aborto ou a que exalta a mulher de uma forma equivocada, de uma forma violenta? Então, esses movimentos feministas violentos a favor do aborto, etc. Até tomara que minha live não caia, né? Por falar isso. Isso está ligado à jurisdição, muitas vezes, de Lilith, tá? Lilith. Por quê? Porque Lilith é como se ela fosse sozinha. Vamos dizer assim que Lilith exaltaria a força feminina sozinha. Agora, Jezabel já usa da estratégia do casamento. Então, Jezabel, no caso, já procura a figura masculina para manipular. Jezabel procura e precisa da figura masculina, vamos colocar assim, ou, em outras palavras, também, ela precisa de figuras de autoridade, de liderança para manipular. Então, quando Jezabel começa a se infiltrar em um local, ela vai tentando acessar os líderes. Ela procura quem é importante ali naquele lugar. Isso em qualquer dimensão. Isso você pode pensar, por exemplo, na família. A Jezabel vai tentar, de alguma forma, manipular o homem, o pai de família. Ou numa igreja, Jezabel vai tentar obter influência em relação aos líderes de uma igreja. Por quê? Porque Jezabel quer começar a distorcer as coisas, manipular as coisas, para quê? Para implantar naquele lugar os planos dela. E ela faz isso por meio de pessoas de influência, pessoas de autoridade. Você está entendendo? Quem está entendendo aí, coloque ali um estou entendendo. Misael colocou ali, né? Que tem também muitos ataques na mente. Muitas vezes podem ser ataques ligados a Lilith, tá? Ataques mentais, confusões mentais, ataques noturnos, terror noturno. Muitas vezes está ligado ao trono de Lilith. A Jonatas Lobo colocou que está entendendo, Leandro. Ok. Outro detalhe aqui, irmãos. Não é só mulheres que estão sujeitas a serem manipuladas por Jezabel, tá? Então, Jezabel pode se utilizar de mulheres e Jezabel pode se utilizar também de homens, tá? Então, podem ter mulheres debaixo da influência de Jezabel e podem também ter homens debaixo da influência de Jezabel, tá bom? Entenda outra coisa. Jezabel também não é uma possessão demoníaca. Então, a pessoa não vai cair endemoniada, possessa, e aí você vai, quando você for expulsar, ela vai falar, eu sou Jezabel. Jezabel não é um demônio pequeno. Quando falamos de Jezabel, estamos falando ou de um principado, ou algo até maior,
do que um principado. Estamos falando algo ligado ao trono de Astarte, né? Outros termos para o trono de Astarte, irmãos, se você quiser anotar, é Afrodite, Vênus, Astarote, Inaná ou Ishtar, tá? São alguns nomes relacionados a esse trono, relacionados a Jezabel, tá? O Leandro colocou ali, né? Para mim faz sentido isso que você falou, Leandro, né? Como se fosse, vamos dizer, é um dominador tão de tão alta hierarquia, né? Tão forte que a forma de ação é diferente. Como que essas forças demoníacas vão agir? Como? Elas vão manipular a personalidade. Elas vão manipular a mentalidade. Isso, o evangelista Cid colocou ali, né? Tem a ver com sedução, manipulação, tudo isso aí, exatamente. Então, essa força demoníaca, ela vai manipular a personalidade da pessoa, a mentalidade da pessoa, e aí a pessoa ela começa a agir de uma tal maneira que ela começa a causar uma grande destruição, e na verdade é um espírito maligno que está por detrás, atuando. Então, no caso de Elias aqui de Israel, olha só, havia, irmãos, essa dominação maligna ali de Astarte, lá no país de Sidom. E por meio de Jezabel, esse trono queria aumentar a sua influência, levando essa influência para a nação de Israel. Então, tanto é que você pode ver que Acabe começou a adorar Baal, que era o deus que Jezabel adorava. Daqui a pouco, irmãos, quase que Israel estava adorando Baal. Quando Elias aparece, lá no Monte Carmelo, né, um pouco antes do monte, ele fala assim: se Baal é Deus, siga Baal. Agora, se Yahweh é Deus, Adonai é Deus, então siga a Yahweh, Adonai. Mas não fiquem cocheando entre dois pensamentos. Decidam-se a quem vocês vão adorar, a quem vocês vão servir, a quem vocês vão obedecer. Então Acabe levantou altares de Baal por Israel, haviam sacerdotes de Baal, sacerdotes de Astarote ali em toda a nação de Israel. Por quê? Porque esse trono estava entrando na nação por meio dessa mulher, Jezabel. Lá na igreja de Apocalipse, havia também uma mulher. E essa mulher, que estava lá na igreja de Tiatira, o que ela fazia, irmãos? Ela começou a trazer ensinamentos. E ela começou a seduzir a igreja para práticas imorais ilícitas, práticas sexuais ilícitas. E aí aquela igreja estava contaminada com adultérios, com práticas. Provavelmente essas práticas ilícitas estavam conectadas até aos ensinamentos que ela estava trazendo. Por isso que depois, ali no versículo, acho que 25 de Apocalipse 2, fala assim: como eles dizem sobre conhecer as coisas profundas de Satanás. Então, no ensinamento dela, ela trazia, vamos dizer assim, ensinamentos que estavam conduzindo as pessoas a coisas profundas de Satanás, e a prática
sexual e moral. Ou seja, aquela mulher estava causando uma destruição terrível e a influência desse trono maligno estava aumentando naquela igreja. É por isso que o Senhor Jesus foi tão veemente com aquela liderança. Ele falou assim, ó, vocês têm obras, vocês praticam mais obras agora do que no início, vocês são perseverantes, vocês têm fé, vocês têm amor, porém, o que eu tenho contra vocês, e aqui era com a liderança, tenho, porém, contra ti, que vocês toleram Jezabel. Por quê? Porque por causa dessa tolerância, a igreja estava sendo infectada. Por causa dessa tolerância, a igreja toda, não toda, né, mas uma boa parte da igreja estava sendo contaminada, irmãos. E quando há essa contaminação naquele nível que é descrito em Apocalipse, a igreja perde a autoridade, a igreja perde a essência, a igreja perde o poder. Eu vi que alguém comentou a respeito do narcisismo, né? Isso é interessante. Numa outra live que eu fiz recentemente, eu falei a respeito de vencendo a Leviatã. Que Leviatã, irmãos, seria o trono do orgulho. Né? Se você quiser assistir, está salvo na parte dos vídeos ao vivo no meu canal, né? Então você pode ir lá, tem essa live, né, a respeito de Leviatã. Leviatã é o trono do orgulho, basicamente. Agora, Jezabel tem a ver, né? Muitas pessoas que são narcisistas têm essa personalidade, né? Eu creio que nós podemos até dizer que essa mulher, Jezabel, do Antigo Testamento, ela era uma narcisista. Até se você observar, quando Jeú vai até lá para destronar, né, ela, para remover ela ali de Jezreel, ele vai até ela e ela está, o texto diz, irmãos, que ela está pintando os olhos, se maquiando e arrumando o cabelo, quando ela soube que Jeú estava entrando. Ela soube que Jeú entrou ali e ela começou a pintar os olhos e arrumar o cabelo, né? E, claro, entenda que eu não estou falando que não se pode pintar os olhos ou se maquiar, não é isso. Mas eu estou falando de um traço que havia nessa mulher, que mesmo naquela hora, irmãos, quando Jeú entra ali, Jeú estava executando vingança contra a casa de Acabe. Ele vinha para executar vingança. Foi os últimos segundos de vida de Jezabel. E mesmo naquele momento, ela estava pintando os olhos e se maquiando. Eu não sei se para seduzir Jeú, ou para manipular ele, ou apenas para estar por cima, entendeu? Mesmo na hora da morte, ela ainda queria ser a melhor, né? Ela ainda queria estar como diz, no salto alto dela. Então, ali como a profetisa Bruna escreveu, né? Ali você vê a vaidade, você vê essa questão de querer estar por cima, de não se dar por vencida. Ok. Então, irmãos, quando falamos de Jezabel ou o trono de Astarte, de Astarote, estamos falando, queridos, de luxúria, estamos falando da beleza desvirtualizada,
Estamos falando da prostituição, da sensualidade, isso aí. Eu vou falar sobre isso, sobre Geu daqui a pouquinho. Então esse trono também, como eu até vi no livro do Rebolo, ele comenta algo que eu achei interessante, ele comenta que esse trono rouba os artistas, modelos, cantoras. Então, no caso, esse trono quer cooptar esses talentos, desconfigurar essas pessoas. Por quê? Porque daí, a partir desses artistas, a opinião pública, a mentalidade de um povo vai ser moldado. Então, sabe quando você vê aí, por exemplo, alguma artista que fica com muita fama, mas ela está com roupa sensual, ela está trazendo uma cultura equivocada? Então, é muito provável que foi esse trono que cooptou. Então, Jezabel está por trás. Uma outra área que Jezabel atua muito é a área política. Porque na política está é uma área de poder. É uma área de influência. Eu mesmo já fui, por exemplo, eu me lembro de ter ido num almoço, que era um almoço aqui com o governador do Paraná, né? Mas era um almoço com muitas pessoas. Eu acabei indo. Irmãos, eu sentia uma atuação de Jezabel naquele ambiente terrível, terrível. Por quê? Porque é um ambiente que chama a atenção de pessoas com essa personalidade de Jezabel. Então ali você vai ver muitas pessoas tentando obter vantagem, tentando obter espaço, influência, dominar, sabe assim? Você vê muito essa atuação desse espírito de Jezabel, né? Nesses ambientes políticos, é muito comum, é muito comum. Até porque esses líderes vão tomar decisões importantes, que vão influenciar as nações, né? Então Jezabel, ela tenta acessar nessas áreas de influência como prefeitura, governo do estado, a presidência. Eu não vou nem falar nada agora, né? Mas eu creio que você já pensar em uma mulher que está lá no posto altíssimo da nação, na área política, uma mulher que tem as características dessa personalidade, né? Ok? Por quê? Porque Jezabel, sabe o que ela quer fazer? Na verdade, ela quer governar. Ela só vai usar o líder, né? No caso, vocês já estão entendendo o que eu falei, né? A mulher que está por trás que quer governar, na verdade, né? Isso você vai encontrar em várias áreas. E na área da igreja, vamos ficar na nossa área aqui, né? Na área da igreja, muitas vezes você vai ver essa influência. Então, sabe assim, por exemplo, você está numa igreja. Aquela igreja é saudável, é abençoada. Deus está falando, Deus está levando a igreja numa direção. Daqui a pouco, tem alguém ali que começa a tocar outra nota, no sentido ruim, né? Tocar uma outra nota no sentido ruim. Shalom, Richard. A paz, Wanderson. Só que você pensa assim,
mas ela é só uma pessoa que está aí, não vai ter problema. Daqui a pouco, irmãos, quando você vai ver, ela é a pessoa mais próxima do pastor. Aí quando você vai ver, ela já tem uma influência naquele local. Só que no caso eu estou falando de algo que não foi o Senhor quem deu, né? Porque tem casos que é o Senhor quem traz a pessoa, de Deus ali, né? E aí Deus mesmo exalta a pessoa ali dentro, a pessoa começa a ser um instrumento de Deus ali dentro. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do lado ruim. Uma pessoa que não tem autoridade de Deus, uma pessoa que não está bem intencionada, de repente, ela está numa posição de influência muito grande ali dentro. E daqui a um tempo, irmãos, tudo aquilo de bom que estava acontecendo, aquele fluxo saudável de bênçãos, de crescimento, daqui a alguns meses tem casos que acontece divisão, que acontece destruição. Tem casos que o pastor cai em adultério com essa pessoa. Isso acontece. E aí, irmãos, a sedução já entrou, o estrago já aconteceu, e para restaurar, irmãos, para restaurar essa igreja, é uma tarefa quase impossível. Muitas vezes. Muitas vezes é uma tarefa quase, eu não vou dizer que é impossível, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, de cura, de restauração. E às vezes essa restauração vai demorar meses, anos, até que aquela igreja novamente esteja saudável, esteja boa, fluindo, né? Agora, deixa eu falar para vocês, irmãos, algumas características, então, dessa personalidade, tá? Por quê? Porque é por meio dessas falhas de caráter, é por meio dessas características de personalidade que Jezabel vai achar espaço para atuar através da vida de alguém. Então, primeira coisa aqui, crueldade. A Jezabel tem uma personalidade cruel, porque ela matava os profetas do Senhor. Então ela não agirá com misericórdia, ela não agirá com temperança. Ela pode até disfarçar isso, né? Pode parecer que ela esteja sendo pacífica, pode parecer que ela esteja sendo temperante, mas lá na essência dela, no fundo mesmo, ela é cruel. Jezabel matava os profetas, então tem um termo, ela não hesitará, né? É um dos termos. Ela não hesitará em matar a sua reputação. Ela não hesitará em te difamar. Ela não hesitará em destruir a sua imagem. Ela pode usar de mentiras, de falsidade, de falsos depoimentos. Ela pode se utilizar de fazer a mentalidade de outras pessoas. Daqui a pouco são várias pessoas pensando uma mentira a teu respeito ou a respeito de uma determinada pessoa da igreja. Porque ela não hesita em destruir as reputações. Isso é uma crueldade. No caso aqui, Jezabel matou literalmente os profetas, né? Mas nos nossos dias, pode ser que ela não mate você literalmente, mas ela pode matar a tua reputação mesmo, né? Matar a tua reputação,
minar a sua autoridade, a sua influência. Daqui a pouco a sua voz não tem mais peso, a sua voz não é mais escutada naquele local, porque a sua autoridade já foi minada por esse espírito maligno. Então, a segunda coisa que está, mas está conectada à primeira, é uma falsa espiritualidade. Veja comigo, primeira a Reis 21. Olha só, em primeira Reis 21, irmãos, você pode ler depois, né? Mas eu vou deixar a referência aqui. Em especial depois do verso 8. Eu até acho que eu vou ler um ou dois versículos, mas olha só, nessa passagem, Jezabel, ela armou uma situação para destruir Nabote. Olha só o que diz o texto aqui. Isso, Misael escreveu ali, 1 Reis 21, o verso 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou, aqui no caso é Jezabel, ela escreveu cartas e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele. Até aqui tá bom, olha só. Glória a Deus, Augusto. Olha só, queridos. Eu acho essa passagem aqui sensacional, porque Jezabel convocou um jejum. Irmãos, preste atenção. Jezabel convocou um jejum. Shalom Sirlene. Com qual objetivo? O objetivo era matar Nabote. Então ela escreveu nas cartas: proclamem um jejum. Nesse dia de jejum, chamem 2 testemunhas malignas que mintam a respeito de Nabote, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus, que Nabote blasfemou contra o rei, e apedrejem Nabote. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio de um jejum, eles chamaram aquelas testemunhas, colocaram Nabote ali e apedrejaram Nabote, irmãos, de uma forma que parecesse que aquilo era a justiça de Deus. Porque o povo viu aquela situação, aquela acusação de que Nabote havia blasfemado contra Deus, eles tornaram aquela situação como se parecesse que aquilo fosse algo coerente. E no meio de um jejum. Ou seja, você percebe aqui um mecanismo, um mecanismo falsamente espiritual? Né? Então, no caso aqui, Jezabel ela se utiliza da falsa espiritualidade. Mas é uma falsa espiritualidade, irmãos. É algo exterior. Não é uma essência piedosa. Não tem o fruto do Espírito de Deus. Tem uma aparência de piedade, mas não tem a essência
de piedade, tá? Então eu estou colocando assim algumas características. A profetisa Bruna incluiu ali a justiça própria. Shalom, Adriana, glória a Deus. Vamos lá, outra coisa. Controle. Estrategista. Exatamente, estrategista. Estrategista. Uma vez eu estava aqui em casa e Deus me revelou. Deus trouxe assim para mim. Não nessas palavras necessariamente, né? Mas Deus me trouxe essa informação. Deus me trouxe assim: se prepare, porque Jezabel vai utilizar uma estratégia que você nunca viu para te atingir. Então, no caso, eu já tive na minha vida várias experiências de batalhas em relação a esse espírito maligno. Mas me veio assim, Deus me trouxe que Jezabel ia usar uma estratégia nova, algo que era para mim ficar muito atento, para que eu não fosse enganado, né? Ou enfim, eu nem sei o que seria, porque eu creio que Deus me deu a vitória, né? Então, creio que isso já foi, já passou, já caiu por terra. Mas ela é estrategista. Estrategista. É um jogo de xadrez. Você tem que ter uma sabedoria. Até porque uma outra coisa que ela faz muito é distorcer. Irmãos, a distorção da verdade, a distorção da realidade. Assim como aqui no caso de Nabote. Nabote era o homem bom. E a estratégia de Jezabel funcionou de tal maneira que ela inverteu a realidade. Nabote ficou de ruim na história. Acabe ficou de bom. Então a Jezabel ela usa de estratégias, irmãos. E em muitos casos ela distorce a realidade. Agora, então, ó, eu estou falando de características, né? Dessa personalidade. Eu falei já sobre crueldade, falei sobre a falsa espiritualidade, e agora eu falo sobre o controle. O controle é uma pessoa controladora. Por quê? Porque ela quer ter o poder. Ela quer segurar as rédeas. Ela quer, você já viu aquela imagem, né, daquela com cordas, né? A marionete, né? Que manipula as cordas. Jezabel, ela quer estar por trás dando as cartas, mandando, ela quer controlar. Por isso que ela se infiltra nas lideranças. E aí vem um ponto que eu ia falar sobre Jeú. Ah, legal. O Jonatas colocou ali também, né? Não aceita não como resposta. Que você vai ver que Nabote foi exatamente o que Nabote fez, né? Eles queriam a vinha de Nabote, e aí Nabote falou não. E aí ó, duas reações. Acabe ficou em depressão, que não é um bom sinal. Se você, quando recebe um não, fica em depressão, não é um bom sinal. Então, Acabe, depressão. Jezabel já foi para o ataque. Já foi para vanglória. Já foi para crueldade. Já foi resolver. Já foi fazer do jeito dela. Foi virar o jogo. Ela não aceitou que a situação ficasse igual. Ela falou, não, eu vou mudar isso daqui, não, eu não vou aceitar. Então, olha só que interessante. Mas o que eu ia falar sobre Jeú, irmãos, é o seguinte. Tem mais chá? Não? Tem um café. Porque olha só, queridos, existem dois tipos de pessoas diferentes aqui, ó. Existe o profeta
e existe o líder. Existe o profeta e existe o rei. Ah, o profeta, Jezabel odeia. Por quê? Porque o profeta vai revelar. O profeta vai trazer revelação do que está oculto, do pecado, do que está escondido. O profeta vai denunciar. O profeta vai trazer a voz de alinhamento, né? Vai trazer o plano de Deus. E Jezabel tem outro plano. Jezabel não quer o plano de Deus. Jezabel tem uma agenda própria. Então, o profeta traz a agenda de Deus, o alinhamento de Deus, o prumo de Deus, revela, traz a visão do que está oculto, escondido. Então, Jezabel se sente ameaçada pela voz profética. E aí Jezabel vai tentar calar os profetas, tentar descredibilizar, tentar perseguir, tentar intimidar. Isso em relação aos profetas. Mas e em relação aos líderes? Em relação aos líderes, geralmente a postura de Jezabel não é perseguir o líder. Líder aqui, irmãos, ó, entenda o seguinte: líder, na dimensão do reino de Deus, da igreja, geralmente, né, não é todos os casos, mas geralmente está sobre os apóstolos e sobre os pastores. Então, Jezabel, em relação àqueles que estão em posição de decisão, de liderança, no sentido de que são aqueles que decidem, os reis, os apóstolos, os pastores, Jezabel tenta manipular, conquistar eles. Ela tenta agradar eles, ela tenta bajular eles. Ela quer estar próxima. Isso aí, se faz de vítima, né? Muitas vezes, exatamente. Então, por quê? Porque ela depende do líder para ter influência. Geralmente. Aí que nós precisamos que se levantem os Jeus. Quem são os Jeus? Jeus são os reis ungidos por Deus para destronarem Jezabel. Você pode reparar, irmãos, que Elias não destronou Jezabel. Elias denunciou. Você pode reparar que Eliseu não destronou Jezabel. Eliseu denunciou. Mas Eliseu ungiu a Jeú. Deus falou para Elias: unja Jeú. Eu não sei o motivo, mas essa foi uma das coisas que Elias não fez. Ele não fez isso. Mas Eliseu, que assumiu o lugar de Elias, dando continuidade, Eliseu deu um vaso de azeite para um jovem profeta e falou: vai até Jeú e unja Jeú. Aquele jovem profeta foi até Jeú, que era o comandante do exército, ungiu Jeú, declarou que ele era o novo rei de Israel, ou seja, Jeú recebeu a unção de Deus para reinar. E aí esse homem, Jeú, ele se levantou e ele foi atrás da casa de Acabe. E ele foi atrás de Jezabel. E ele foi até, deixa eu ver o texto aqui, lá em 1 Reis 19. Não, 19 não. Aqui, ó. A 2 Reis 9.
Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve Pazimri que matou a seu senhor? Olha só o que Jeú fez aqui, ó. Jeú nem conversou com ela, irmãos. Jeú nem respondeu. Ele levantou o rosto, verso 32, e disse, para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Irmãos, aqui é forte, hein? Porque qual é o perfil de liderança que vence a Jezabel? O perfil de liderança que vence Jezabel é um perfil destemido. Uma liderança destemida, porque com Jezabel você não tolera. Você não pode tolerar. Olha só, uma coisa, queridos, uma coisa é nós sermos pacientes com os novos na fé, ou com os fracos na fé. Isso é uma coisa. Nesse sentido, nós temos que amar, cuidar, ajudar, né? Mas quando diz assim, tenho porém contra ti que você tolera Jezabel, o que que é isso? Você não pode tolerar ela em posição de autoridade. Você não pode tolerar essa influência negativa dela. É no sentido de ela querer influenciar, dominar, controlar as coisas. Aí você não pode tolerar. Uma coisa, então, é você tolerar os fracos na fé. Outra coisa é você tolerar a influência de Jezabel no seu meio. Então, Jezabel, para confrontar Jezabel, precisamos de líderes destemidos. Porque é o líder, irmão. Isso aí, o Jonatas comentou, né? Exatamente, temos que nos posicionar. Então, porque quem pode fechar a porta, irmãos, quem pode tirar a influência é o líder, não é o profeta. O profeta, ele vai desmascarar, ele vai denunciar, ele vai abrir os olhos da liderança. No mundo espiritual ele pode guerrear, interceder, né? Conforme Deus for levando ele a fazer isso. Ele pode entrar em batalhas fortíssimas nas dimensões espirituais, com Jezabel, com o trono de Astarte. Mas quem vai remover, quem vai colocar ordem na casa é o líder. É o líder. É claro que Deus também pode vir julgar, tirar a pessoa, Deus também pode fazer isso. Mas por que Deus não fez isso lá em Apocalipse? Deus não fez isso. Ela estava lá. Ela estava ensinando, ela estava influenciando, ela estava levando pessoas ao adultério, ela estava lá. E aquela liderança não estava se posicionando. Agora, chegou uma hora que o juízo veio, né? Porque daí Deus falou. Ainda, olha só, e Deus ainda foi misericordioso, né? Porque Deus ainda falou, eu estou dando um tempo ainda.
para que ela se arrependa, mas não quer se arrepender. E eu vou prostrá-la de cama, eu vou matar os filhos dela. E todos os que não se arrependerem, né, todos os que se envolveram com ela e não se arrependeram, todos esses ficariam também debaixo de um juízo ali. Pessoal, glória a Deus. Eu creio que era isso que eu queria transmitir, né, para vocês, compartilhar com vocês. Eu creio assim que sempre precisamos olhar para nós mesmos. Quando nós falamos de batalha espiritual, irmãos, tudo começa por nós mesmos. Então, Paulo fala, né? Julgue cada um a si mesmo. Então, precisamos pedir que o fogo de Deus passe sobre nós. Precisamos perceber se não temos características de manipulação, características de crueldade, de intimidação, né, de intimidar, de pisar os outros ou coisas nesse sentido. Outra coisa, carência. Muitas vezes a pessoa que é usada por Jezabel é uma pessoa carente. Geralmente é uma pessoa carente. Ela tem carência. É por isso que ela quer o poder tanto. E eu não estou falando do poder de Deus, eu estou falando assim, poder no sentido de influência, né? Por isso que ela quer tanto a influência. Por isso que ela ambiciona tanto o cargo. Muitas vezes ela é uma pessoa muito carente. Ela tenta exatamente mandar, comandar para tentar suprir algum vazio existencial que ela tem, né? Então ela se sente melhor quando ela está no controle, quando ela está mandando. Ela se sente superior. Então isso é muito sério. Então precisamos pedir que o fogo de Deus passe sobre nós para nos purificar de toda carência, porque qualquer carência em nós, irmãos, pode ser uma brecha para errarmos. Então precisamos que o Senhor nos purifique da carência, de qualquer traço, não é? Distorcido da nossa personalidade. Precisamos que a nossa personalidade seja retificada, o nosso DNA seja restaurado. Precisamos nos desconectar de qualquer conexão que possamos ter com esse trono. Aí, por exemplo, eu citei alguns nomes aqui, ó. Afrodite, Vênus, ligados à área sexual. Então, precisamos nos desconectar de qualquer conexão que possamos ter com esses laços sexuais, pecados sexuais, porque tudo isso podem ser laços para que Jezabel tenha uma influência maior e nos manipule, nos use para destruir outras pessoas ou para contaminar outras pessoas. Então vamos orar, irmãos, nesse sentido, pedindo que... Por isso que eu comecei a live pedindo o amor de Deus. Porque é o amor do Pai. O amor do Pai é a grande arma, irmãos. Sermos supridos, amados, cobertos, resolvidos, sabe, abraçados pelo amor do Pai. E ao que vencer, lá em na carta para Tiatira, o Senhor Jesus fala assim: ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Irmãos, quer saber qual que é o resultado de você vencer Jezabel? De você obter autoridade sobre esse espírito maligno? É autoridade sobre as nações. Por quê?
Porque alguém que está amado, alguém que está suprido, alguém que está preenchido pelo amor de Deus, pode receber a autoridade. Essa pessoa, sim, pode receber a autoridade sobre nações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, estamos aqui agora na sua presença, Pai. Eu tenho a impressão de ver agora não é uma ampulheta, mas tem a ver com tempo. É como se fosse um marcador de tempo. O Senhor está averiguando o coração do seu povo. O Senhor está averiguando o coração do corpo de Cristo. O Senhor está perscrutando as intenções e motivações. O Senhor está avaliando para estabelecer a justiça. Você que está nessa live, você também está sendo sondado. Os olhos de fogo do Senhor estão sondando a sua vida. Avaliando. Há um tempo para alinhamento. Há um tempo para arrependimento. Porque nós precisamos obter mais autoridade, irmãos, contra Jezabel. Shereara shekereara shakarabara shekeremandas. Aqueles que vencerem receberão maior autoridade. Shiria no corpo de Cristo. Shtiriasa mandarabrana sherebranas. E nas nações, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o fogo purificador esteja sobre nós, sobre mim, sobre a minha vida, sobre, Pai, a minha família, sobre o meu ministério. Pai, eu oro que o fogo de Deus venha nos purificar, a cada um que está escutando. Oramos. Shekerea saramanda shekemandorokosuru akatere de frasere mandarás. Liassarabrachei. Pai, vai passando o teu fogo. Fruachakarabraçara. Fruakataramanachei. Libera batismos de fogo. Batismos de fogo. Batismos de poder. Em nome de Jesus. Livra-nos dos laços de Jezabel. Livra-nos dos ataques de Jezabel. Seja na terra ou nas dimensões das regiões celestiais, em nome de Jesus. Senhor, nos dê uma armadura. Uma armadura. Protege os teus profetas. Protege aqueles que carregam a unção profética. Protege a voz profética dos teus filhos. Pai, cada líder que está aqui nesta live, cada líder, ou mestre, ou pastor, ou evangelista, ou profeta, ou apóstolo, cada líder, eu oro por uma abertura de olhos, amplia a visão, dá-nos o discernimento de espíritos. Ativa o dom de discernimento de espíritos na sua igreja. Xarabranas. Que se levantem os atalaias, que se levantem os vigias, os sentinelas, aqueles que enxergam, aqueles que veem
Rabanas, Serenemanas. Se você, irmão, usa óleo ungido, né? Você tem óleo de unção na sua casa e você quiser, até unge os teus olhos, se você puder. O Senhor está purificando a nossa visão. Ampliando a nossa visão. Para desvendarmos, desmascararmos as ciladas de Jezabel. As ciladas da sensualidade, as ciladas da luxúria, as ciladas da manipulação. Dá-nos olhos para ver. Aleluia. Dá-nos ouvidos para ouvir. Tenha misericórdia também do Brasil. Eu nunca havia orado isso, mas eu oro agora. Para que aquela que está no trono seja tirada, destituída. Oramos por salvação sobre a vida de cada pessoa, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Oramos por salvação, por misericórdia, mas eu peço que do trono essa pessoa seja tirada da nação brasileira, Pai. Que ela seja destituída desta alta posição no Palácio do Planalto, em Brasília. Rabashakai Sharabranas. Riba cerebranashere. Ribanaka teleflasa rabakataramana. Sherebaragadabranas. Terebarara cerebra. Peço que os teus anjos sejam enviados. Peço que os tribunais dos céus registrem, pesem na balança, registrem as atas celestiais. Pedimos que a decisão do trono de Deus prevaleça, venha à terra, venha à existência. Obrigado, Deus. E que nós não tenhamos líderes como Acabe, mas tenhamos líderes como Elias e como Jeú, naquilo que Jeú foi aprovado por Deus. Líderes destemidos, Pai. Levanta os líderes firmes, ousados, zelosos. Nós te pedimos. Obrigado, Deus.